Duas montagens foram realizadas no laboratório. Ao fazer um teste com um novo modelo de bicicleta, um fabricante avaliou seu uso durante determinado percurso e o resultado obtido é indicado no gráfico a seguir. Então, esse gráfico é de posição por tempo. Analise as seguintes afirmativas. No instante t0, a posição era x igual a 0. Não, né? Está errado, né? No instante t0, a posição era 5. Tá? Então, essa aqui é falsa. No intervalo de 2 a 5 segundos, a bicicleta estava com velocidade constante diferente de 0. De 2 até 5 segundos, a velocidade é constante diferente de 0? Não. Esse gráfico ele é de posição por tempo. O que aconteceu no instante de 2 até 5 segundos? A bicicleta permaneceu na mesma posição. Então, ela estava parada no instante de 2 a 5 segundos. Ela ficou na posição 10 entre 2 e 5 segundos. 3. Nos instantes de tempo 1,5 e 6, os valores da velocidade da bicicleta valem, respectivamente, 2,5 e 5. 1,5 está mais ou menos aqui, ó. Nossa, totalmente torto, né? Então, se eu calcular a velocidade entre 5 e 10, já que é uma inclinação constante, eu estou calculando a velocidade em 1,5. Tá? Vamos calcular. A velocidade é a distância percorrida pelo tempo gasto aqui, ou variação de posição por tempo, porque o movimento é uniforme nesse ponto, então distância e deslocamento vai dar a mesma coisa. Ele saiu de 5 e chegou no 10. Então, 10 menos 5, posição final, menos posição inicial, dividido pelo tempo final, que é 2, menos o tempo inicial, que é 0. Então, 10 menos 5 é 5, dividido por 2, 2,5 metros por Por que segundo. é 2 menos 0, Abud? Qual que é o tempo da posição 10? 2. Qual que é Uhum, o tempo da posição 5? 0. 0. Aí, como tá no meio, você fez o intermédio ali, né? Uhum. Esse Oh, aí eu não não entendi o seria que você o fez no tempo Abud. 1, não? Não, em 1,5? Hum? Esse aí não seria o Também não tempo entendi. 1 em vez de ser 1,5, não? Porque tá, tipo, o 1 é o meio de 2 e 0, não 1 e meio. Vocês não prestaram atenção no que eu falei, mas vou repetir, olha só. Desse ponto até esse ponto, a velocidade não é constante? Sim, né? Se eu calcular a velocidade entre esse intervalo de tempo, eu vou estar calculando a velocidade em todo o intervalo de tempo, entre 0, 0,1, 0,2, até no 2. Como a velocidade, eu estou aqui num MRU. Então, se eu calcular a velocidade média nesse ponto aqui, eu vou ter a velocidade média de todos os pontos, inclusive do 1,5. Entenderam agora? Sim. Entendi. Porque eu não sei qual que era a posição dele quando o tempo era 1,5, mas eu sei que a posição dele quando o tempo era 2 era 10 e quando o tempo era 0 era 5. Então eu calculei essa velocidade média para o intervalo de tempo todo entre 0 e 2. E isso, com certeza, também é a velocidade média, a velocidade dele, quando ele estiver no 1,5, já que isso aqui é uma linha reta e simboliza um MRU. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer instante de tempo que eu calcular, eu vou estar calculando a mesma velocidade. Então, 1,5 vale 2,5. Beleza, Mas tá então, certo. se eu pegasse o 10 e dividido por 2, tinha que estar a mesma resposta, não? Porque o 10 também tá na reta e a velocidade é a mesma. Só que a reta começa do 0? Ah, tá. Não, a reta começa do 5. Se você pegar o 10 e dividir por 2, você está falando que a posição inicial é 0 e que o tempo inicial é 0. Só que não é. Qual que é a posição inicial dele? Onde que ele começa o movimento? 5. E a posição Entendi. final é 2. Esse aqui é o tempo final, esse aqui é o tempo inicial. Certo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o 6. Tá vendo? Ó, 6. Eu sei qual que é a posição dele no 6. Dá para fazer, ó. Quando o tempo é igual a 6 segundos, onde ele está? Ele está na posição igual a 5 metros. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, o 7. Quando o tempo é igual a 7 segundos, qual que é a posição dele? 0, né? No tempo igual a 7, a posição dele é 0. Então, se eu calcular a velocidade aqui, vai ser o quê? Posição final, que é 0, menos a posição inicial, que é 5,
dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial, que é 6. Vai dar menos 5 dividido por 1. Então, essa velocidade dele, naquele instante de tempo, é de menos 5 metros por segundo. Agora, presta atenção. Os valores da velocidade da bicicleta valem valores. O que é valor? Valor é um número sem sinal. Qual que é o valor dessa velocidade? 5 metros por segundo. Então, essa alternativa aqui é verdadeira. Somente a alternativa 3 é verdadeira. Beleza? Olha, Abud, eu não entendi não. Dá pra ser negativa essa medida? Eu calculei ali o quê? O que eu calculei? Delta S sobre delta T, não foi? Foi. Deslocamento. Uhum. Eu calculei foi o deslocamento do negócio. Ah, só. Olha, Dava para fazer, o Guilherme perguntando se dava para fazer comparando o 5 e o 6? Dá também. Se você comparar o 5 e o 6, Guilherme, ó, vamos fazer comparando o 5 e o 6. Qual que é a posição final dele? 5. É onde ele está aqui, né? No 6. Qual que é a posição inicial dele? 10. Qual que é o tempo final dele? 6. Qual que é o tempo inicial dele? 5. Tá vendo? Dá na mesma. Vai dar o mesmo resultado que isso aqui. Ô, Abud, por que eu não posso usar só um ponto nesse caso? Porque você tem ele certo lá, o 6, Como é que você calcula a 6. inclinação de um gráfico com um ponto só? Tem Não como. dá. Para calcular a inclinação de um gráfico, você faz delta y sobre delta x. E o delta é a variação, então você precisa de 2 pontos, pelo menos. Alguém perguntou aqui, explica de novo, a Laura, explica de novo a 2, por favor, explico. A 2 fala assim, num instante, no intervalo de 2 a 5, a bicicleta estava com velocidade constante e diferente de 0. No instante 2 até o instante 5, o que aconteceu com a bicicleta, Laura? Ela se manteve na mesma posição. Onde ela está no 2? No tempo 2? Ela está no 10. Onde ela está no tempo 5? Ela está no 10. Então, se ela permaneceu no 10 durante esse intervalo de tempo, ela estava em repouso durante esse intervalo de tempo. Ô, Abud, última coisa aqui na 3, nessa afirmativa 3, se eu quiser usar o ponto 5, 6, 7, 8 e 9, eu posso? Qualquer um deles? Pode. É tudo uma mesma linha reta, né? A inclinação vai ser sempre a mesma. Abud, como que estaria escrito se fosse para considerar o menos 5 metros? Porque tu falou que valor... Estaria escrito assim, nos instantes de tempo 1,5 e 6, as velocidades da bicicleta valem respectivamente. Não estaria falando valores, estaria falando velocidade. Se fosse módulo, seria Toda valor. vez que falar velocidade, a palavra velocidade, ela traz consigo módulo, direção e sentido. Se eu falar qualquer coisa diferente, o valor da velocidade, o módulo da velocidade, o valor absoluto da velocidade, isso tudo significa sem direção e sentido, só com módulo. Beleza? O Abud, nesse caso, então, é vetorial médio, não é? Porque está envolvendo deslocamento. Isso. Aqui eu fiz o deslocamento, né? Essa aqui é a posição final, essa aqui é a posição inicial, esse é o tempo final e esse é o tempo inicial. Tá vendo? Porque você fez a variação de posição, né? Em função do tempo.